5 filmes que eu assisti e gostei. Não necessariamente são bons, eu gostei e acho que talvez você também possa gostar. E sim, eu deixei de fora todos os filmes da Ghibli e os filmes Kimi no Na wa e Koe no Katachi. Os filmes da Ghibli eu deixei de fora por um motivo bem óbvio. Quase toda lista que vocês verem aí de recomendação de filmes que aparecem no YouTube, sempre vai ter 1 ou 2 filmes desse estúdio lá. Isso meio que já ficou maçante, a gente sabe que os filmes da Ghibli são bons. Já Kimi no Na wa e Koe no Katachi eu deixei de fora porque são obras que se tornaram populares aqui no ocidente. Quase todo mundo já assistiu ou ouviu falar deles. Fiquem à vontade para discordar dessa lista, deixem aí nos comentários a sua lista de filmes favoritos. Antes de começar, deixe o like e ative o sino de notificações, isso vai ajudar bastante o canal. Vale avisar também que a maioria desses filmes são facilmente encontrados na internet, seja em sites licenciados ou sites alternativos. Só mais uma coisa, passem no canal do Cobresto, esse vídeo foi inspirado em um vídeo que ele fez. Começando a lista com Colorful. Colorful é um filme da Sunrise que conta com 2 horas de duração. Não é um filme tão conhecido assim, talvez porque ele seja de 2010, talvez. Em Colorful nós acompanhamos um jovem com depressão que tenta cometer suicídio tomando um coquetel de remédios. Após ele tentar se matar, ele reencarna no próprio corpo sem as suas memórias. Ao decorrer da história nós vemos o garoto tentando enxergar a vida de um jeito diferente. Basicamente, sem dar muitos spoilers, eu acho que eu dei spoiler ali, a sinopse do filme é essa. Sobre o filme ele é bem legal, ele tenta abordar umas questões importantes da nossa atualidade, tais como o bullying, a depressão e até mesmo a prostituição infantil, mas infelizmente a maioria dessas questões são levantadas de uma forma superficial, sem muito aprofundamento. Os personagens do filme, quer dizer, pelo menos o protagonista do filme, ele pode deixar você irritado. Isso é mais pelas atitudes que ele toma ao decorrer do filme, mas isso é normal, ele é um personagem tridimensional. Obviamente isso vai mudando ao decorrer do tempo, o protagonista não muda 100%, mas o desenvolvimento ocorre. Apesar de Colorful ser lento e ter a segunda parte do filme um pouco arrastada, ele tem um final satisfatório que pode agradar muitos de vocês. Também vale lembrar que Colorful é um dos poucos animes que faz esse tipo de abordagem, é algo diferente que vai lhe proporcionar uma experiência diferente. Próximo da lista é Muko Hadan. Hadan foi feito em 2007 e ele é um filme de quase 2 horas também. O filme contém uma boa trilha sonora e uma boa animação. Quase todos os filmes dessa lista possuem uma boa trilha sonora e uma boa animação. A história do filme, ela segue a vida de um ex-soldado que vaga pelo Japão feudal em busca de uma razão para continuar vivendo. Em uma dessas viagens ele acaba encontrando um garoto e um cachorro. Esse garoto está sendo perseguido pela dinastia chinesa que quer matá-lo para beber o sangue do mesmo. Eles acreditam que através do sangue desse garoto eles iriam conseguir a imortalidade. O garoto acaba pagando o protagonista para ser o seu guarda-costas. Assim ele começa uma jornada para ir para o templo sagrado, pois segundo o garoto ele vai estar salvo lá. O filme, para quem não sabe, foi pré-indicado ao Oscar de melhor animação, mas infelizmente ele não conseguiu passar. O filme também ganhou prêmio aqui no Brasil, ele ganhou o prêmio de melhor longa-metragem internacional. O prêmio foi merecido, o filme possui sequências de ação bem legais, muito bem feitas, os personagens são carismáticos e bem desenvolvidos. A animação, como eu havia dito, é um dos aspectos mais interessantes que o filme possui, juntamente com a sua arte. A arte de Hadan é muito bem feita. Apesar de eu achar que a história poderia ter sido algo melhor, eu ainda assim gostei de Hadan e recomendo aqui para vocês darem uma olhada. Número 3, Paprika. Paprika é um filme produzido em 2006 pela Madhouse. Esse também foi feito na época em que a Madhouse fazia coisa boa. Não que eu esteja dizendo que ela não faz, é que se você comparar os de antigamente com os de hoje, você vai perceber que os animes de antigamente são bem melhores que os animes atuais que essa bosta da Madhouse está fazendo. Paprika se passa num futuro distante ou não tão distante, onde um grupo de pesquisadores psicoterapeutas desenvolve um aparelho que pode mudar drasticamente a humanidade. Esse aparelho se chama DC Mini. Ele permite que as pessoas entrem nos sonhos de outras pessoas, podendo interagir com elas. O intuito desse aparelho era auxiliar as pessoas com problemas psicológicos, emocionais e etc. Um exemplo disso é a depressão. Esse aparelho acaba sendo roubado e usado como arma.
Ao decorrer do filme, nós vemos a protagonista tentando recuperar esse aparelho e descobrir quem está por trás desses roubos. Paprika tem a história com início, meio e fim, muito bem explicado por sinal. A história tem furos, mas isso é normal, afinal quase toda adaptação tem furos, inclusive o seu Dr. Stone também tem furos. O grande problema de Paprika é a confusão que a história faz. O filme ele é de dementia / psicológico, então a trama policial e os sonhos acabam se misturando ao decorrer do filme. Isso meio que confunde o telespectador, isso gera uma pequena dúvida se o que você está assistindo é sonho ou realidade, tanto que mesmo se vocês prestarem atenção, ainda assim vão acabar se perdendo no meio do filme. Mas caso isso aconteça, é só você voltar à cena e revê-la de novo. É simples assim. E é como eu disse há uns vídeos atrás, eu não recomendo Paprika para o iniciante que acabou de sair de 2 animes dublados pela Netflix. Vale lembrar que tem romance no anime, mas é cagado. Número 4, Fuzzy. Fuzzy é um filme feito em 2012 pela TMS. TMS, para quem ainda não conhece, é o estúdio que está fazendo Dr. Stone, remake de Fruit Basket e Relife. O filme de Fuzzy, por sinal, ficou muito bem feito, tanto a animação quanto a história, quer dizer, a história ficaria melhor se fosse em um formato de anime, já que existem algumas coisas que poderiam ser desenvolvidas melhor. Bom, sobre a história de Fuzzy, ela se passa mais ou menos na era Meiji ou Edo, não me lembro ao certo. Eu lembro que se passa na era em que o Japão era um puteiro a céu aberto. Em Fuzzy vocês vão poder ver como era o Japão naquela época, já que o filme retrata um pouco essa situação. Inclusive, o mangá Vagabond, ele também retrata essa situação. Na história de Fuzzy, nós acompanhamos uma garota que se tornou uma caçadora graças ao avô dela. Após a morte de seu avô, essa garota se muda para a casa de seu irmão. Um dia, essa garota estava andando pela cidade e vê várias pessoas exibindo a cabeça de um cachorro meio lobo como troféu. Ela descobre que esses cachorros meio lobos são na verdade humanos que se transformam nisso, e que também existe uma recompensa para matar cada uma dessas criaturas. O que a garota não esperava era que uma dessas criaturas fosse o garoto por qual ela desenvolveu um sentimento que começa com A e termina com R. Então o filme nos mostra essa garota tentando confrontar os seus sentimentos perante ao rapaz. Para ser sincero com vocês, eu coloquei esse filme aqui na lista mais pela qualidade técnica que ele possui. A animação é boa, a trilha sonora também é muito boa, dá até vontade de baixar a trilha sonora para ficar ouvindo, e sem contar a arte de Fuzzy. A arte e o design são extremamente lindos, é uma coisa muito bonita. Ela lembra um pouco o design de alguns personagens do estúdio Ghibli. Resumindo tudo, coloquei o filme de Fuzzy aqui porque eu achei ele bonito e foda-se, eu só quero que vocês vão assistir ele. Para finalizar a lista nós temos Mary. Mary é um filme que foi lançado recentemente no ano de 2017. Ele foi feito pelo estúdio da Ponok. Ponok é um estúdio novo que foi fundado em 2015 por um ex-produtor do estúdio Ghibli. O filme foi feito por uma parte da staff do estúdio Ghibli, então é por isso que o visual lembra muito o visual dos filmes da Ghibli, sem contar a trilha sonora, que é muito boa. Arrisco dizer que seja a melhor trilha sonora de filmes aqui dessa lista. Sobre o filme, bom, ele tem a história bem simples. A história segue uma garota que acha uma flor muito rara. Essa flor permite ela ter poderes de uma maga. Após ela ganhar esses poderes, ela sem querer acaba indo para uma escola de magia onde os seres humanos normais são proibidos de entrar. Após esse mal entendido acontecer, a protagonista tenta a todo custo esconder a sua verdadeira identidade, pois senão ela vai acabar sendo morta. Basicamente, sem dar muitos spoilers, a sinopse do filme é essa. Na minha opinião, essa é mais uma daquelas histórias que ficaria melhor em um formato de anime com 12 episódios, já que ele tem um grande potencial. Vale lembrar que tem esse filme dublado e a dublagem ficou muito boa, muito melhor que a dublagem feita pela Crunchyroll. Menções honrosas, nós temos aqui Expelled from Paradise. Expelled é um filme feito em CG, computação gráfica para quem não sabe. Por favor, não se deixe enganar, o filme ficou muito bem feito, a história também ficou muito bem escrita, o final, por sinal, foi bem satisfatório. E por fim, Konosekai. Esse filme está no meu top 10 animes favoritos, ele tem 2 horas de duração e é lento demais. Basicamente nele nós acompanhamos o cotidiano de uma garota recém-casada. Tudo isso se passa perto do fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, o vídeo foi esse, deixa aí nos comentários a sua lista de filmes favoritos que não seja do estúdio Ghibli e que não seja Kimi no Wa Koe no Katachi. Era só isso e falou!